reflexão rapidinha do que nós ouvimos hoje na Santa Palavra de Deus, a palavra que o Senhor quer nos dirigir. Jesus fala no Evangelho que eu louvo o Senhor, eu louvo meu Pai, porque Ele revelou essas coisas aos pequeninos, não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Quem são os pequeninos e quem são os sábios entendidos? Será que os pequeninos que ele quer dizer são os pobres, são as crianças, são os desorientados? Será que os sábios e entendidos que ele quer dizer são os grandes reis? São aquelas pessoas que estão à frente dos estados, das cidades, dos países? Realmente, se você for analisar e olhar e procurar perceber, a maioria das pessoas que saem para trazer, para levar o Evangelho, vem de famílias simples, famílias pequenas. Como é difícil para uma família nos dias de hoje, por exemplo, manter um filho num seminário. Deve ser por isso que tem tão poucas vocações, porque as coisas são muito difíceis, muito caras para manter os estudos e tudo mais. Mas Deus revela aos pequeninos, é a eles que Ele escolhe. Deus escolheu aqueles que estavam lá esquecidos em Jerusalém para ser os que iam seguir o seu Filho Jesus. Para começar, Deus escolheu Maria, uma menina simples, filha de família pobre. O pai dela não era nem nada lá no templo. E ela veio como serva, como escrava do Senhor, para trazer Jesus até nós. Jesus ficou com ela por 30 anos e Jesus foi e escolheu os pequenos e os simples, pescadores, eles que estavam lá, cobrador de impostos, como nós vimos na semana passada, pessoas simples para anunciar o Evangelho. Mas por que Deus escolheu os pequenos e não os sábios e entendidos? Porque uma palavra que a gente vai explorar sempre é que não pode se encher um balde que já está cheio, Tem até um filme, que a mulher fala lá para o rapaz: ninguém pode encher um copo que já está cheio. Os grandes, os sábios, eles já estão cheios de sabedoria e eles se gloriam por isso. Se você pegar aqui na primeira leitura, fala exatamente sobre isso, que o rei lá, ele dominava tudo, ele mandava em tudo, porque ele tinha o poder, ele era o manda-chuva, ele conseguia conquistar tudo o que ele queria, e não foi revelado nada a ele da palavra de Deus. Deus poderia fazer tantas coisas e não utilizou aquele homem, porque ele era cheio de si mesmo, repleto de si mesmo. Ele não tinha a humildade de se aproximar de Deus e falar: não, tudo que eu consegui veio de Deus. Então, como disse, Deus foi daí ali para o Evangelho novamente, foi pegar pessoas simples para se revelar, para se mostrar e para que nós pudéssemos conhecê-lo. Maria nos dá Jesus, de uma família pobre. Seu pai adotivo, São José, era um carpinteiro que fazia lá mesas e cadeiras e tal. Então, era uma família simples. E Jesus, que é, como ele mesmo diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele, como Filho, veio nos revelar o Pai.
veio nos mostrar o grande poder de Deus, que todo o Antigo Testamento vinham profetas tentando fazer isso. Podemos pegar a Bíblia. Hoje, quem tem Bíblia em casa, irmão? Pode pegar a Bíblia em casa. Pode ler no Antigo Testamento inteiro. Você vai perceber que no Antigo Testamento inteiro Deus está enviando profetas. Envia profeta aqui, envia profeta ali, envia profeta para pregar, para falar o que Deus precisava que falasse. Deus pegava os mais simples para levar essa palavra. No Novo Testamento veio Jesus, né? Primeiro veio João Batista, que foi o que precedeu Jesus, né? Anunciando que Jesus estava chegando, mas uma pessoa simples, e veio Jesus mostrando as coisas de Deus, né? Mais um profeta, um grande profeta, Jesus Cristo, veio nos mostrar como que era o Pai, porque ele conhecia o Pai. Mesmo assim, muitos grandes, né? Mais um toquezinho na primeira leitura, muitos grandes não reconheceram isso. Teve um ou outro sacerdote, enfim, que acabou acreditando e aceitando, né? Nicodemos era um deles, né? Que era lá do meio, que acabou aceitando e reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus e que passou a seguir a Deus a partir de Jesus. Então, essa palavra vem até nós dizer para nós: vocês que são pequenos, que têm o coração aberto para mim, vão me revelar as pessoas. Nós não estamos aqui hoje por acaso. Deus nos trouxe aqui para pedir para nós, para nos enviar, para nós revelarmos as pessoas que estão lá fora. Para nós poder falar de Jesus lá fora, poder falar do grande poder de Deus, poder mostrar para todo mundo que Jesus é o Filho de Deus e conhece Deus, que Deus reconhece Jesus como Filho dele, como aconteceu no momento do batismo de Jesus, que ele estava lá no Jordão, São João Batista o batizou, desceu uma pomba e apareceu uma voz no céu que disse: esse é meu filho muito amado. Deus reconhecendo Jesus como seu filho. Então, e nós somos chamados para isso, para que nós possamos sair ali fora, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas rodas de amigos e amigas, da nossa família, e revelar esse amor que Jesus tem por nós, o grande Deus está conosco, que está trazendo grandes coisas para nós, reconhecer que é Ele que faz, não querer ser como na primeira leitura ali, né, que diz que a serra se opõe ao serrador, né? Isso significa que eu querer dizer que eu sou bom aqui e que Deus não é nada, não. Eu estou aqui mesmo pela misericórdia de Deus. E se eu estou falando aqui, é o Espírito Santo que está falando, graças a Deus, que me utiliza como instrumento para falar, e Ele quer se utilizar de cada um de nós. Eu não sei nada, a palavra que eu falo para vocês está vindo à minha boca, mas primeiro vem ao meu ouvido, eu sou o primeiro que ouço, e muitas vezes eu estou falando e essa palavra está batendo aqui no meu coração e fala: olha aí, ó, você está fazendo isso mesmo? É isso mesmo? Você vive isso que você está falando? Vai fazer o que eu estou mandando, né? Jesus falando para mim: vai lá pregar, levanta da cama, como eu já contei para vocês no meu testemunho, sai daí, vá pregar. Então, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio para que nós possamos levar. Aí tem mais uma coisa, então: se o Espírito Santo vem em nosso auxílio para nos levar a evangelizar, não vamos ter medo de fazer isso. Basta nós abrir a boca, basta a gente começar a falar. Não vai ser a gente que vai falar, vai ser o Espírito Santo. Então por que eu vou ter medo? O Espírito Santo fala em mim. Tem aquela música, até nós cantamos aquele dia para
o Diácono Jefferson, né? Eu não sei falar, sou apenas uma criança, não tenhas medo, sou eu que falarei em ti. Quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés e falou assim: vá lá no Egito e fale isso. Moisés falou assim: mas meu Deus, eu não sei falar. Diz os grandes estudiosos que Moisés era gago. E daí Deus fala para ele assim: mas não é você que vai falar, vai ser eu. Eu vou falar. Vai se apresente, chegar lá, diga que o eu sou mandou eu vir falar. Deus não falou nem falar para Deus mandou vir. Quando te perguntares quem mandou, você fala que eu sou mandou. Procura no Antigo Testamento, não lembro a passagem. Um dia eu conto para vocês. Então, eu sou, me mandou aqui. E aí Deus começa a falar. Quando você estiver no meio das amigas, dos amigos, quando você estiver no trabalho, no estudo, comece a falar de Deus e deixe o Espírito Santo agir. E vá lá e mostre que esse Jesus aqui, que conhece o Pai, que o Pai o conhece como Filho, vem revelar as coisas a você, através de você, a todos que estão precisando. Como que diz o Salmo? O Senhor não rejeita o seu povo. Ele jamais vai nos rejeitar. Jamais. Ele vai estar conosco a qualquer momento, aonde estivermos, e nós abrirmos a boca para falar de Deus, Deus vai estar ali falando de nós. Maria Santíssima vai estar do lado, com certeza, intercedendo por nós. E o Espírito Santo vem agir. O Espírito Santo vem, com certeza, eu falo. Ele não nos abandona, não nos rejeita. E o que sai da nossa boca, uma vez nós estávamos, só para encerrar rapidinho, nós fomos pregar no retiro de carnaval lá em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. O retiro começava na sexta-feira à noite e acabava na quarta-feira de cinza de manhã. Então eram vários dias de retiro para jovens. Quando foi no domingo, ou na terça, não lembro mais, foi bastante tempo isso, foi em 93 isso, nós fizemos uma divisão de grupos dos jovens e soltamos eles na cidade. Vão evangelizar. Saem, vão evangelizar. Passaram os jovens assim, tipo, a manhã inteira evangelizando na rua, só eles. E depois voltaram lá para o santuário de Bom Jesus da Cana Verde, que é em Siqueira Campos. Daí almoçamos e tal, à noite foram ter os testemunhos. Foi pego um jovem de cada grupinho, né, entre todos, porque eram muitos jovens. E eu nunca vou esquecer uma menininha pequenininha, baixinha assim, pequenininha, falava fininho ela, e ela falou assim, e eu jamais vou esquecer essa frase, para encerrar a nossa reflexão, eu nunca vou esquecer essa frase dela, que ela chegou e falou: nós fomos numa casa, tinha uns homens que estavam bebendo lá. Imagina, acho que era um feriado de manhã, com certeza iam fazer um churrasco, estavam bebendo lá e tal. E eu comecei a falar um monte de coisa de Deus. Olha a frase que ela falou: nem eu sabia que eu sabia disso. Eu nunca vou esquecer essa frase. Nem eu sabia que eu sabia disso. Que ela não sabia. Quem que sabia? O Espírito Santo de Deus falou nela. Falou coisa nela que ela não sabia. E ela falou para aqueles homens, e os homens ouviram ela, agradeceram pela visita, e ela chegou toda feliz lá. Porque ela realmente não sabia o que ela ia falar. Ela botou a cara. E Deus falou por ela. Nem eu sabia que eu sabia disso. O Espírito Santo sabia tudo. E falou através dela. Então que nós possamos também nos apresentar diante daqueles nossos conhecidos, principalmente aqueles que é mais difícil, né? Porque nos conhecidos na família que é mais difícil. Mas que nós possamos estar nos meios e abrir a nossa boca para falar. Temos certeza que nós vamos no momento falar assim: nem eu sabia que eu sabia disso. Porque o Espírito Santo vai revelar tudo para nós. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.